Olá turma, tudo bem? Aqui é a primeira aula, está sendo aqui gravada, a gente está agora nesse período remoto, né, devido à pandemia. Bom, essa aula aqui para a turma do sexto ano, a gente vai estar abordando aqui o primeiro assunto, a primeira temática, que é a hidrosfera, a água no planeta. Vamos estar começando aqui pelo conceito. O que seria a hidrosfera? O que é a hidrosfera? Bom, a hidrosfera ela é o conjunto das partes líquidas que cobre parcialmente o planeta. Não cobre ele completamente, porque o planeta também tem partes que são terrestres. A parte terrestre tem a parte líquida, que a gente vai entender mais um pouquinho no decorrer dos slides, que é os oceanos, os mares, os lagos. Ou seja, ela é a camada da Terra coberta de água em todos os seus estados. Como a gente sabe, a água a gente pode encontrar ela em forma de gelo, em forma líquida, em forma de vapor. Além da água em forma de vapor lá nas nuvens, a gente pode estar encontrando águas subterrâneas, lençóis freáticos. A gente pode estar encontrando essa água congelada nas geleiras, que ficam situadas tanto no Polo Sul, no Polo Norte. E, enfim, mas basicamente a hidrosfera é isso. Agora a gente bora entender aqui um pouquinho sobre a água, sobre algumas teorias que falam sobre o seu surgimento, de como é que surgiu a água, de onde é que é a água, o que é a água, enfim. Bom, a teoria mais aceita até então é que se pressupõe que a água veio lá nos primórdios da Terra, lá no começo da Terra. A Terra tinha diversos vulcões ativos. Esses vulcões ativos eles entravam em erupções de forma constante, as atividades vulcânicas eles eram constantes, praticamente todo momento estava entrando em erupção, e quando entrava em erupção, quando esses vulcões eles estavam ativos, eles soltavam vários gases, e além desses gases que ele soltava, ele também soltava vapor de água. E esse vapor de água, quando atingia a lava, quando atingia pelo nível de calor, quando atingia a lava, essas águas elas evaporavam, e quando chegava no céu formavam nuvens, e quando se sobrecarregavam, que a gente vai entender um pouquinho mais no decorrer da aula sobre isso, que é a precipitação, quando chegava a um nível que não se aguentava mais, aquela água caía em forma de chuva, em forma de precipitação. E aí chovia e resfriava e ficava repetindo esse processo, quase que de forma infinita. Acontecia isso, ficou acontecendo isso enquanto os vulcões estavam ativos, e a temperatura da Terra nesse início era muito quente. Era muito quente devido também até essas várias diversidades de vulcões ativos e atividades vulcânicas que aconteciam a todo momento, de forma constante. Além também da atmosfera, ela não estava totalmente concreta, e a energia solar chegava aqui de forma impactante, chegava com tudo, não tinha muito filtro, não tinha muito essa filtragem solar na atmosfera. Enfim, a temperatura da Terra era um pouco elevada, na verdade era muito elevada, e isso tudo favorecia a evaporação dessas águas, que vinham através do vapor de água nas atividades vulcânicas. Então eles resfriavam muito, a água evaporava com o calor das lavas e o calor da Terra, devido a tudo isso que eu expliquei. E quando ela chegava ao solo, era resfriada novamente, quando tinha contato, evaporava, subia, ficavam como nuvens. Quando chegava no seu limite, caía em forma de precipitação e ficava nesse ciclo finito. Bom, o planeta, a maior parte da água que a gente encontra no planeta, ela está em estado líquido. Mas como eu havia mencionado antes, a gente não tem só água de forma líquida no planeta. Tem água em forma de vapor, tem as águas que formam as nuvens que está pelo céu. Temos a água em forma de gelo, como nas geleiras. E 97% de toda a água do planeta ela é salgada. A gente só tem 3% de água doce. E desses 3% de água doce, 2,1% da água doce está congelada nas geleiras,
0,6% está no subsolo, nos lençóis freáticos, enfim. 0,2% estão nos rios e lagos, que é o que a gente costuma usar para consumo. E 0,1% está na atmosfera, forma de nuvens, vapor, enfim. 71% de toda a superfície da Terra é formada por água, é coberta de água. Então a gente já vê aí que a gente quase que tem mais água do que a própria Terra, né? Mas enfim. E aqui tá aqui uma das imagens que a gente pode representar aqui as geleiras, e a outra a gente pode estar vendo aqui o movimento dela na correnteza de rios, de forma líquida, e a outra de forma da água congelada, que eu tinha explicado sobre as geleiras. O ciclo da água se inicia da seguinte forma: as águas que estão no rio, nos mares e nas lagoas, além daquelas águas que as plantas transpiram também, assim como a gente soa, as plantas também transpiram. Todas essas águas, com a ação do sol, elas vão evaporar assim que elas chegarem acima de 100 graus Celsius. Elas evaporando vão chegar na atmosfera. Chegando na atmosfera, por ter uma temperatura relativamente menor, elas vão começar a se condensar. Ela começando a se condensar, elas vão para o estado líquido. Essas gotículas que entraram em estado líquido vão se unir, se aglomerar e formar a incidência das nuvens. Vai começar a formação das nuvens. Essas nuvens, quando estiver muito sobrecarregada, devido à gravidade e à quantidade de água, quando não suportar mais na atmosfera, elas vão cair. Dependendo da temperatura, ela pode cair em forma de granizo também, já congelado, se tiver muito frio. Mas normalmente por aqui, então, que aqui é muito quente, ela cai em forma de água mesmo, que a gente chama de chuva. E a gente vai ver aqui também o termo chuva muito escrito como precipitação. Precipitação e chuva é a mesma coisa. Bom, então essa chuva vai cair, e quando ela chegar no solo, ela pode ser utilizada pelos animais ou pelas plantas. Eles podem beber essa água, as plantas podem sugar essa água, ou eles podem também se infiltrar no solo. E eles se infiltrando no solo, eles vão constituir os lençóis freáticos, ou eles podem cair diretamente nos lagos, nos rios, nas lagoas ou nos próprios mares. A água, ela também contribui para deixar o clima mais ameno, para deixar o clima mais úmido. E lembrando que os seres vivos, eles também podem participar do ciclo da água, pois os animais em si mesmos, eles já utilizam a água quase que para tudo. Nosso corpo humano, por exemplo, tem mais de 70% de formação a partir da água. E a gente utiliza a água em quase todos os processos metabólicos em nosso corpo. Além das plantas, que ela utiliza até para estar realizando também a fotossíntese. E quando ela vai devolver essa água, ela devolve através da transpiração, como foi explicado no comecinho.